Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quero falar com todos os nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nesse dia para estudar mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, e nós estamos estudando a revista Palavra e Vida nas lições Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão, do pastor Eduardo Luiz de Carvalho Farias. Então nós estamos trabalhando essas lições, e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que é a depressão por conta das frustrações. Esse é um tema, meu irmão, minha irmã, muito abençoador, e eu tenho certeza que você também vai gostar desse tema, porque ele fala da experiência do profeta Elias, quando a frustração e o desespero tiraram do profeta Elias o desejo de viver. Mas antes da leitura do texto, que será em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18, nós vamos orar nesse momento. Querido Deus e amado Pai Celestial, graças te damos e louvamos o teu nome por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Pai, pedimos ao Senhor que esteja nos dando graça e misericórdia neste dia para podermos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir pelo meu irmão, pela minha irmã, quero pedir talvez por essa pessoa não crente que está nos assistindo e que gostou desse tema, é um tema maravilhoso da palavra de Deus. Quero pedir por todos aqueles que estão, Senhor, conosco, compartilhando essa lição durante esses momentos. Pai querido, Pai amado, peço, Senhor, que o Senhor repreenda todo o mal, toda doença, essa Covid-19 que está assolando a terra, mas não só ela, Pai, mas outras tantas doenças que têm assolado, Senhor, o nosso povo, que têm assolado, Senhor, os nossos dias, e pessoas que amamos e queremos, ó Pai, de alguma forma bem. Pedimos que abençoe a todos aqueles que estão acompanhando essa lição conosco e esteja nos dando graça e misericórdia para, Pai, enfrentarmos as dificuldades e enfrentarmos esse dia de forma a podermos glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus, em quem oramos e em quem confiamos. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Meus irmãos, então o nosso tema é a depressão por conta da frustração. Quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, e essa leitura é uma leitura tremenda da palavra de Deus, e nós vamos fazer na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje. É uma versão mais na linguagem de hoje mesmo, né? E ela vai poder nos esclarecer até melhor aquilo que vai ser o desenvolvimento desse texto. Vamos lá. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Deus, profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com que você mesmo, que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica a região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, o Senhor Deus acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou e voltou e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-te e come, e senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida
lhe deu forças o bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas meu povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando ali, lá entre na cidade e unja Azael, rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, que rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, como Abel Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoravam o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Então nós vemos claramente que Deus falou ao profeta Elias que ele estaria junto com o profeta Elias naquele momento de dificuldade, de luta que o profeta Elias estava passando. Então, o nosso tema é depressão por conta da frustração. Meus irmãos, meus amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Muitas pessoas acham que pelo fato do crente ter a presença de Deus, pelo crente ter a bênção de Deus, pelo crente ter a alegria de Deus, ele está isento das tribulações, dos problemas e das enfermidades da vida. Mas a palavra de Deus diz que isso não é verdade. Homens de Deus também são pessoas humanas, sujeitos a todos os tipos de males, a todos os tipos de enfermidade. E durante a nossa lição nós vamos ver isso na vida do grande profeta Elias, profetas do Antigo Testamento, um dos profetas mais tremendos que Deus levantou no Antigo Testamento, porque Elias era homem de uma fé extraordinária. Ele era verdadeiramente um herói da fé, podemos assim dizer. E Elias, e nesse texto de 1 Reis 19, de 1 a 18, nós vamos ver que Elias foi chamado por Deus. Elias é chamado Tesbita, ou seja, sua terra é Tisbé, que era um pequeno vilarejo desconhecido, né? Então Elias morava num pequeno vilarejo que é até hoje desconhecido, esse vilarejo de Tisbé. Elias era de uma família simples, normal. Não era uma família de ricos, não era uma família de reis, não era uma família de nobres, era uma família simples, uma família normal. Mas Deus chamou esse homem para o ministério profético de uma forma extraordinária. E isso fala a mim e a você. Você não precisa ser importante, você não precisa ser de uma família real, você não precisa ser de uma família nobre, mas Deus chama a mim e a você a nos envolvermos com Ele na sua obra. Deus chamou então Elias
com uma pessoa simples, mas que teve um ministério tremendo na palavra de Deus. E nós podemos ver que Elias, Deus levantou esse homem como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, para que ele fosse ao rei Acabe e à rainha Jezabel e pregasse com autoridade a palavra do Senhor. E foi o que ele fez. Elias tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus e foi levantado por Deus para profetizar nos tempos do rei Acabe. Acabe havia se afastado de Deus, casou-se com a Jezabel, né, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Está lá em 1 Reis 16:31. Então, os sidônios, Israel estava fazendo uma aliança com os sidônios, e por meio do casamento de Acabe com Jezabel, essa aliança era formada. Só que essa aliança traz prejuízos para o reino de Acabe e para também Israel. E nós vamos ver ao longo da lição, né? O pai de Jezabel, além de rei, era também sacerdote de Baal e Aserá. Era o rei de Tiro e de Sidom. O casamento deles, então, sela a aliança do contrato de unidade. Essas duas nações estavam se unindo para combater as nações que estavam dominando o mundo na sua época. Jezabel, então, casou-se com Acabe e trouxe todo o legado religioso de Tiro e Sidom, todo o legado religioso dos seus pais, e implantou em Israel a adoração a Baal e a Aserá. E aí, meus irmãos, que começa o grande tumulto em Israel. E aí que Deus vai levantar o profeta Elias para que ele pudesse profetizar contra Acabe e Jezabel, porque Jezabel trouxe ao povo de Deus a idolatria. Ela trouxe a sedução da idolatria. E o povo foi seduzido a deuses pagãos, afastando-se de Deus. Como Israel se afastava tão facilmente de Deus, como talvez eu e você possamos ser seduzidos por coisas desse mundo que queiram nos afastar de Deus, né? Como diz o Tales, todo dia o pecado vem e nos chama. Então todo dia Satanás tenta, diz o hino, pertinaz nos enfraquecer para nos afastar do Senhor. E assim também foi com Acabe, e Acabe levou a idolatria através da sua esposa Jezabel ao povo de Israel. E nós podemos ver isso no texto de 1 Reis 18:36, ou seja, quando Jezabel começa então 36 a 41, né? Quando nós temos então o episódio mais interessante da Bíblia, que é quando Elias vai enfrentar os profetas de Baal. Porque devido à situação da idolatria em Israel começar a crescer, Elias então convida os profetas de Baal para ver quem verdadeiramente era Deus, se Baal Aserá ou se o Senhor Deus de Israel, né? Então esse foi um dos textos maravilhosos da palavra de Deus. E ele diz, e o desafio dele diz aos profetas de Baal: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E aí Elias deixa que eles clamem ao seu Deus, e a Bíblia diz de manhã até o meio-dia eles clamavam, começaram a gritar. Elias começou a zombar dele, dizendo: talvez seu Deus seja surdo, talvez seu Deus esteja dormindo, é melhor vocês gritarem mais. E diz o texto que eles começaram a gritar mais, começaram a se cortar, a sangrar, para que eles pudessem de alguma forma chamar a atenção do Deus deles, que era Baal e Aserá. Mas o texto diz que Baal e Aserá não responderam com fogo, porque Baal e Aserá é produto da mente daquelas pessoas, eram deuses pagãos chamados por eles de deuses, mas na verdade a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que só o Senhor é Deus. E assim foi. Elias então chegou o seu momento. Ele falou: vocês já tiveram oportunidade, vocês já clamaram, o Deus de vocês não respondeu com fogo. Aí Elias coloca o sacrifício sobre o altar,
pede àqueles homens que encha aquele sacrifício d'água, que eles fariam o altar de pedras, colocariam a palha e colocariam ali o animal do sacrifício. Elias pede então que encha de água todo aquele lugar. Ele encharcou aquele sacrifício de água. Seria mais difícil de pegar fogo ali, mas a fé de Elias era uma fé extraordinária. E Elias, diz a Bíblia, começou a orar e o Senhor, Deus de Israel, respondeu com fogo que consumiu o sacrifício, consumiu a palha, consumiu tudo que tinha ali, meus irmãos. Era o fogo de Deus que veio para mostrar que só o Senhor é Deus. Elias então mata os profetas de Baal, os 450 que ali estavam, e mais 400 profetas que estavam mais abaixo. Então, 850 profetas de Baal foram mortos. E aí, Elias, ele então mata, e a esperança, a expectativa de Elias era que Acabe voltasse para o seu palácio e entendesse que só o Senhor era Deus. Mas não foi o que aconteceu. Acabe chega no palácio, capítulo 19 começa. A primeira coisa que ele faz é contar para Jezabel, e Jezabel fica revoltada, Jezabel fica irada, Jezabel fica com ódio do profeta Elias, e ela faz uma promessa: amanhã, antes do meio-dia, eu vou matar, ou vou mandar matar o profeta Elias. Então, os profetas de Baal foram mortos, e Elias vai avisar então a Jezabel, e Jezabel então dá essa palavra. Ela fica irada, ela promete matar Elias, e aqui que começa a situação do profeta Elias. Elias estava numa batalha, havia matado aqueles 850 profetas de Baal. Elias havia clamado ao Senhor, Elias havia esperado, aqueles sacerdotes de Baal clamar. Elias estava numa pressão espiritual muito grande, e agora Elias toma ciência de que Jezabel deseja matá-lo, e Elias entra então no caminho um tanto quanto preocupante. Elias experimenta a solidão, o cansaço e a depressão. Solidão, cansaço e depressão. Talvez, meu amigo, meu irmão, você esteja passando também por essa situação. Você já fez muita coisa, você já trabalhou muito, você ajudou muito o seu filho ou sua filha, você já deu muito de si mesmo em vários ambientes, em várias coisas, e você sente que o produto do seu trabalho não foi valorizado, não foi compensado, que as pessoas não entenderam o seu propósito, ou que você não conseguiu alcançar aquilo que você desejava, e aí nós muitas vezes entramos num processo de frustração. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele tinha esperança de que Acabe e Jezabel viessem a reconhecer que só o Senhor era Deus, mas não foi o que aconteceu. E quando Elias soube que Jezabel intentava matá-lo, ele ficou muito decepcionado, ele ficou muito triste, e Elias começa a enfrentar então uma grande decepção, porque talvez Elias estivesse pensando: se depois dessa grande prova que o Senhor deu, de que só o Senhor é Deus, Acabe não se converteu e Jezabel quer me matar, então eu creio que não há esperança para Israel. Eu creio que diante disso talvez não haja mais esperança para Israel. Eu fiz o que podia fazer, eu trabalhei o que podia trabalhar, eu preguei o que podia pregar, mas você não vê mudança, você não vê nada que justifique o fruto do seu trabalho. E aí ali Elias entra numa tremenda decepção, uma tremenda frustração, e Elias então, ele quando sabe que Jezabel vai tirar-lhe a vida, Elias então levanta e vai para um lugar chamado Berseba. E ali ele sai de Judá e vai para Berseba. Ele caminhou pelo deserto por um dia, diz a Bíblia, e andou cerca de 60 ou 70 quilômetros, mais ou menos entre 60 e 70 quilômetros.
Meu amado irmão, que caminhada que Elias fez. Foi muito, andou muito, e certamente Elias estava exausto. Diz a Bíblia que ele encontrou uma árvore chamada zimbro, que é uma árvore de folhas curtas, é uma árvore espinhosa e é uma árvore também rara, e ele ali sentou-se e começou a descansar. Ele descansou à sombra daquela árvore. Elias estava refletindo sobre tudo, mas devido ao seu cansaço, ele começou a sentir uma angústia, ele começou a sentir uma tristeza, ele começou a sentir que a sua vida não tinha mais valor algum, porque ele havia se frustrado com o seu ministério, porque o seu ministério era profético e ele precisava fazer com que Israel se voltasse para Deus, ele precisava fazer com que Acabe se voltasse para Deus, ele precisava fazer com que Jezabel se voltasse para Deus, e a sensação de Elias é de que o seu ministério foi por água abaixo. Nada mudou em Israel, ele profetizou, ele mostrou que Deus era o Senhor, mas ninguém mudou, nada mudou em Israel, a idolatria continuou e Acabe continuou fazendo as coisas que desagradavam a Deus. E aqui Elias começa então a sentir os sintomas dessa depressão. No capítulo 4, no capítulo 19, versículo 4, diz então que ele chegou nessa árvore, sentou e descansou, mas ele fez uma oração. Aí você diz, então resolveu o problema. Não, meu irmão. A oração que Elias fez foi uma oração muito triste. Elias orou e ele pediu a Deus a morte. Elias orou pedindo a Deus a morte. Eu espero que você não tenha orado ainda pedindo a Deus a morte, porque eu creio que Deus tem muita coisa a fazer na sua vida, como ele também tinha muitas coisas a fazer ainda na vida do profeta Elias. Elias estava triste, frustrado, cansado, exausto, por assim dizer, de uma viagem tão longa, e tudo isso leva a Elias a uma depressão, uma tristeza, uma angústia de alma, aonde ele, no seu cansaço, na sua dor, na sua tristeza, ele pede a Deus a morte. Ele pede que o Senhor o mate, porque ele não suporta mais enfrentar as lutas e as dificuldades. E ao dizer essas palavras, diz o versículo 5 do capítulo 19, Elias então dormiu. E nós vamos aqui iniciar o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre o cuidado qualificado de Deus. O primeiro ponto da lição é o cuidado qualificado de Deus. E diz o texto que Deus entende o ser humano na sua fraqueza, Deus entende o ser humano na sua limitação, porque Deus é o nosso Criador, Ele criou o homem, Ele formou o homem do pó da terra, como diz, do barro da terra, do pó da terra, como diz Gênesis, né? Ele não criticou Elias, ele não confrontou Elias, porque você está cansado, você está todo errado, não sei o que. Não. Deus olhou Elias com um olhar de amor, de compaixão e de graça. Esse é o nosso Deus, é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que olha para você com um olhar de misericórdia e de graça. Deus não confrontou a fraqueza de Elias, porque ele percebeu que Elias estava vivendo intensamente a sua humanidade. Ele tratou de Elias com compaixão, com amor e graça. E o amor de Deus, ele agiu de tal maneira que ele começou então a dar um cuidado qualificado a Elias. Deus reconhece, meu amado irmão, a sua limitação e a minha limitação. Ele disse para Paulo, quando Paulo orou 3 vezes pedindo que tirasse dele algo que o incomodava, ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus entende que nós somos fracos. No Salmo 103 ele diz que ele olha para nós e sabe que nós somos pó. Então, meu amado irmão, saiba que Deus não olha você com um olhar de ódio, com um olhar de desejo de fulminar você. Não.
Deus nos olha com um olhar de graça, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Deus enviou o seu anjo para cuidar de Elias, e o anjo levou comida ali para Elias, levou água para Elias. Ele cuidou de Elias naquele momento ali, e Elias só levantava, comia, bebia e dormia. Levantava, comia, bebia e dormia. E durante algum tempo Deus foi trabalhando Elias para que ele pudesse vencer o cansaço, para que ele pudesse se recompor. E no capítulo 19, versículo 5, diz que o anjo tocou, chamou Elias para comer. Deus sabia que Elias estava triste, angustiado, cansado, amedrontado. Tudo passava no coração de Elias naquele momento, mas Deus cuidou de Elias. Isso me faz lembrar do hino 344 do cantor cristão, quando ele diz: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. E o coro diz: Deus cuidará de ti, em cada dia Deus proverá. Deus cuidará de ti, sim, Deus cuidará de ti. Então Deus cuidou de Elias, Deus cuida de mim, Deus cuida de ti. Deus cuida de nós. Elias então bebeu, comeu e dormiu de novo. No versículo 7, novamente o anjo do Senhor chama Elias e alimentou Elias, e agora disse: levanta-te e come, pois a viagem será longa. Elias estava diante de mais uma longa viagem, que Deus estava chamando ele para ir para um outro lugar, aonde Deus queria falar com Elias. Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai falar com você e você vai precisar sair do lugar onde você está para que você ouça novamente a voz de Deus, porque muitas vezes nós estamos acomodados, nós nos acomodamos no medo, nós nos acomodamos nas angústias, nós nos acomodamos na frustração, na depressão, na decepção, e você precisa levantar daí, porque Deus tem sempre uma nova motivação para a sua vida. Elias então ouviu a voz de Deus, levantou, comeu, bebeu, prosseguiu a viagem. Diz a Bíblia que ele andou por 40 dias até chegar ao Monte Horebe. E ali, naqueles 40 dias que ele caminhou, ele foi caminhando, Deus deu força a ele, Deus deu ânimo. Certamente, durante a viagem, Deus tenha animado Elias, Deus tenha fortalecido Elias, e lá vai Elias. Mas Elias, ao chegar ali no Monte Horebe, ele procura uma caverna onde ele pudesse se hospedar, porque diz os estudiosos que ali, perto do Horebe, tem muitas cavernas, e ali ele procurou uma caverna e ele entrou nessa caverna, e ali ele ficou sentindo a sua dor, prostrado, definhando, olhando para o horizonte e esperando talvez a morte chegar. Mas mais uma vez, o Senhor Deus encontra Elias lá dentro da caverna, porque, meu amado irmão, Deus vai encontrar você aonde você estiver. Esteja você no fundo do seu quarto, esteja você no fundo ou no poço do seu interior, seja onde você estiver, Deus vai atrás de você, Deus vai animar você, Deus vai dar graça a você, Deus vai dar misericórdia a você, porque Deus ama você. E Deus amava Elias, e Deus foi atrás de Elias e achou Elias ali na caverna. E Deus então, com o seu grande amor e a sua grande bondade, impulsionou o seu servo a continuar naquela viagem, e ali chegando, Deus anima Elias mais uma vez. E diz o texto que quando Elias chegou ao Monte Horebe e passou a noite ali, Deus chamou Elias e perguntou a Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? E Deus às vezes está perguntando a você: o que você está fazendo aí? Não é aí que você tem que ficar. Você tem que se levantar, você tem que fazer a obra de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que cumprir o chamado de Deus. E talvez você esteja longe dessa realidade, talvez você esteja no seu sofá, deprimido, angustiado, depressivo. Não. Deus está atrás de você, Deus está procurando você, seja em qual caverna você se meter, Deus vai encontrar você.
e Deus vai falar contigo. E Deus falou com Elias e disse: Elias, o que você está fazendo aí? E Elias respondeu no versículo 10, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando para matar-me. Então Elias coloca diante de Deus o motivo da sua angústia, o motivo da sua depressão, o motivo pelo qual ele estava incomodado, o motivo pelo qual ele estava angustiado. Elias faz um verdadeiro lamento ao Senhor, capítulo 19, versículo 10, ele faz um lamento ao Senhor, porque ele vê que os altares estavam quebrados, os profetas foram mortos. Elias sente uma tremenda tristeza, por isso que ele havia pedido a morte, por isso que ele havia pedido que Deus viesse a matá-lo. Ele lamenta também pelos filhos de Israel que quebraram a aliança com o Senhor, versículo 10, mas Deus ouviu Elias e a lamentação de Elias com amor, com graça e com misericórdia, pois Deus sabia que Elias amava a Deus e confiava nele. Vamos então para o ponto 2 da nossa lição, a resposta qualificada de Deus. Deus, ele não só cuida de nós, como ele responde aquelas mais íntimas questões da nossa vida, aquelas perguntas que às vezes você não fez, aquelas indagações que estão na sua mente, Deus nos responde. E o capítulo 19, como nós lemos dos versículos 11 a 18, Deus falou então com Elias. Deus foi ao encontro de Elias e Elias precisava do cuidado de Deus. Deus vai então revelar a Elias de uma forma, ele vai se revelar a Elias de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Deus manda a Elias primeiramente sair da caverna, porque Deus queria se revelar a Elias. Elias não poderia receber a revelação de Deus lá no escuro, escondido, depressivo. Deus diz: sai da caverna, Elias. E Deus está dizendo para você: sai da sua caverna, porque Deus quer falar contigo. E Deus chamou Elias então para fora, versículo 11. E Deus disse: eu vou passar, Elias. E no versículo 11 diz: veio um fortíssimo vento que esmigalhou os montes e as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois veio uma brisa suave e Deus então começou a falar com Elias. Muitas pessoas pensam que Deus precisa ter um estardalhaço para ele falar, que precisa ter muito fogo para Deus falar, que precisa ter terremoto para Deus falar. Mas Deus falou a Elias numa brisa suave. E Deus começou então, Deus fez a mesma pergunta a Elias: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Agora verso 13. Deus se revelou no murmúrio de Elias, naquela brisa, no sussurro, naquele monte. Deus se revelou de uma maneira tremenda a Elias, naquela calmaria, naquela tranquilidade, porque Deus estava dizendo a Elias: Elias, eu entendo que você está passando por um período difícil, então eu quero mandar uma brisa, eu quero falar contigo na calmaria, na tranquilidade, para que você observe as minhas palavras, para que você aprenda as minhas palavras, para que você possa ouvir aquilo que eu tenho a dizer para você. Meu amado irmão, Deus está mandando você sair da caverna, porque Ele quer falar com você e Ele quer lançar sobre você uma brisa. E quando você sentir o frescor daquela brisa, Deus vai começar a falar profundamente ao seu coração. Elias precisava da presença de Deus e Deus estava ali presente com Elias. Deus faz a mesma pergunta que havia feito no verso 9 e 10, e agora verso 13 e 14, ele faz a mesma pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? E Elias então responde
né? Eu tenho sido zeloso, Senhor, pelo Senhor. Ele dá também a mesma pergunta de Deus no verso 9 e 10, né? A mesma resposta de Elias também no verso 13 e 14. Eu tenho sido zeloso, mas mataram os profetas, e ele faz a sua lamentação. Então, no versículo 15, Deus dá uma nova missão, uma nova direção à vida de Elias, porque Deus sabe que agora Elias estava pronto para começar e recomeçar a sua vida. Deus quer te dar um novo recomeço. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Deus quer fazer algo novo na sua vida também. E Deus vai dar uma nova missão a Elias. Deus manda que Elias unja Azael como rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel e unja Eliseu, que seria o seu sucessor no ministério profético. Isso nos versos 15 e 16 do capítulo 19. Deus revela ainda a ele que ele não era o único profeta que estava vivo como ele pensava, mas que Deus havia guardado cerca de 7.000 homens a quem Deus havia protegido, né? Deus fala: Elias, você não está sozinho, eu estou agindo no tempo e no espaço a favor de você e a favor de todos aqueles que creem nele. Deus se revela no versículo 18 como havia preservado. Ele diz: 7.000 homens não haviam se corrompido com a idolatria dos deuses pagãos de Jezabel, né? Elias vai logo ao encontro de Eliseu, e ele encontra Eliseu no verso 19. Elias convoca Eliseu para o ministério profético. Eliseu pede a Elias, né, que possa despedir dos seus pais, e vai com Elias então nessa nova experiência que Deus está dando para Eliseu, que vai ser um profeta tremendo de Deus, que pediu a Elias a porção dobrada do seu espírito, e Deus o concedeu. Essa experiência de Elias, ela mostra o cuidado qualificado de Deus pelos seus servos. Deus não tratou a depressão de Elias com confronto, com puxão de orelha, mas Deus tratou aquele momento de Elias com o cuidado de Deus, com a palavra de Deus, com o amor de Deus. Ele alimentou Elias, ele permitiu que Elias descansasse, ele ajudou Elias, ele guiou Elias pelo caminho. Deus é um Deus de amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. E Deus demonstrou o seu grande amor pelo profeta. E a Bíblia diz também em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. A frustração de Elias levou à decepção, à tristeza, ao desânimo, ao medo e, consequentemente, à depressão. Nem sempre a gente sabe que a depressão ela é oriunda de uma ação maligna. Às vezes ela é oriunda da falta de vitaminas no corpo, às vezes ela é oriunda de uma perda, às vezes ela é oriunda de uma culpa, de um pecado, às vezes ela vem por muitos motivos, mas no caso de Elias, né, Elias estava pelo cansaço, pela decepção, pela frustração do seu ministério, porque ele pensava que seu ministério seria um sucesso se ele pregasse e Acabe se convertesse e Israel se voltasse para Deus. Mas como nada disso aconteceu, Elias então disse: eu sou um fracasso. Então faz aquela oração e diz: Deus, eu não quero mais ministério, não quero, me mata, Senhor. Porque ele achava que isso resolveria os seus problemas. Mas Deus disse: não, Elias, ainda tenho propósitos em sua vida. Deus amava o ministério de Elias, ainda que Acabe não o ouvisse, ainda que Jezabel não o ouvisse, ainda que Israel não se voltasse para ele. Mas Deus continuava a acreditar no ministério, na vida de Elias. Meu amado irmão, não é a produtividade do que você faz que chama a atenção de Deus, é a sua fidelidade à missão que Deus te entregou. Então, Elias estava frustrado, ficou doente, ficou triste, mas Deus sabe tratar bem os diversos casos
de depressão que os seus servos enfrentam. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. É claro que muitas vezes, meus amados irmãos, não estou dizendo para os irmãos que algumas pessoas que estejam vivendo a depressão, síndrome de pânico e outras enfermidades de cunho psicológico não precisem de ajuda técnica, de um psicólogo, de um psicanalista ou de um psiquiatra. Não entendam isso. Talvez a pessoa que está aí está em depressão, você já orou, já jejuou, e se essa pessoa não saiu do quadro de depressão, procure uma ajuda técnica, porque Deus fez os médicos, Deus fez os terapeutas para também nos ajudar. Então não estou dizendo aqui com essa lição que você não deva procurar o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista. Leve seu parente, ou se você está assim, procure uma ajuda técnica, que faz muito bem. Mas nunca abandone a Deus. Sempre peça a Deus a direção dele, porque Deus vai te dar sempre a melhor direção. Se nós buscarmos a Deus, Deus vai estar sempre conosco nos momentos de dificuldade, de luta, de dificuldade. Deus é bom e Ele deseja que nós sejamos livres de todos os males. Deus não deseja que nenhum de nós fique lá no fundo da caverna, na escuridão, isolado e morrendo e definhando aos poucos. Não. Deus quer que a gente saia da caverna. Deus quer que a gente saia de dentro de nós mesmos, porque Deus quer falar conosco. Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo, Deus quer falar conosco. Deus sempre nos guia e nos orienta de modo impressionante, de forma que nos surpreende, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Eu lembro de uma canção que diz: nosso Deus é o Deus maravilhoso, do céu Ele reina com sabedoria, poder e amor, Ele é o nosso Deus. Deus é tremendo, meu amado irmão, minha amada irmã. E como devemos agir diante do sofrimento, e como devemos agir diante do sofrimento humano? Devemos buscar a Deus. E muitas vezes devemos buscar também ajuda técnica, né? Como eu já falei, psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Nós devemos buscar, mas devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que Deus nos acrescente todas as coisas. Ele mesmo nos dá a direção para a nossa vida. Vamos à conclusão da lição para pensar e agir. Na vida de muitas pessoas depressivas, depressivas desejam a morte. E isso aconteceu com o profeta Elias. Elias experimentou a exaustão, o medo, a tristeza, o desânimo, e tudo isso o levou a uma sensação de depressão e ao desejo de pedir a Deus a sua morte. Esse sentimento transforma-se em depressão. Se você faz se pega todos esses sentimentos e bate no liquidificador, né, ele vai sair uma vitamina de depressão, né? Ou seja, algo realmente terrível que vai afundar o ser humano. Isto é muito sério, meu amado irmão. Ninguém deve brincar com a depressão, com a tristeza, com a angústia de uma pessoa. Como eu já disse, se for necessário, busque ajuda técnica, né? Mas, primeiramente, busque a Deus, porque pessoas podem ser tratadas por um terapeuta, mas não vai deixar também de ser tratada por Deus. E Deus, nós devemos buscar a Deus em oração, e Deus nos atende com carinho e com a sua paciência. A depressão pode levar qualquer pessoa ao suicídio, por isso que ela é muito preocupante. Já ouvi vários casos de pessoas deprimidas que se suicidaram. Por isso não podemos brincar com a depressão. Não podemos ter em mente que a depressão é somente um assunto espiritual. Por isso temos que buscar a Deus e buscar também ajuda técnica. A depressão pode levar qualquer pessoa ao suicídio. Por isso ninguém deve brincar com o sentimento da depressão. A depressão é uma doença muito séria e que pode levar o paciente à morte. Por isso que Elias, deprimido, pediu a Deus que Deus o matasse, né? Nem todas as pessoas estão bem preparadas para as lutas da vida, para as crises da vida e para as perdas da vida, né? Às vezes você viveu um momento assim, um momento difícil, em que você não sabia administrar os seus sentimentos, um momento de depressão,
um momento de tristeza. Eu também já vivi um momento desse. Há 3 anos atrás, a minha mãe morreu. E eu fiquei numa tremenda depressão, numa tristeza, só tinha vontade de dormir, de dormir, de dormir. Perdi os meus objetivos, perdi os propósitos da vida, perdi tudo. Mas eu busquei a Deus, meus amados irmãos, busquei ajuda também nos livros, na Bíblia, em livros, e graças a Deus o Senhor me deu graça e misericórdia e eu consegui me levantar e eu consegui vencer aquela depressão que me abatia. Então, não podemos brincar com sentimentos assim. Compartilhe com o seu familiar. Se você já sentiu sentimentos assim, ou se você está sentindo essa tristeza, não consegue sair dessa tristeza. Algumas pessoas, por causa da depressão, elas param de escovar os dentes, elas param de tomar banho, elas param de comer. Elas vão perdendo a alegria da vida e você precisa perceber se o seu familiar, seu parente ou se você está passando por um quadro desse, procura ajuda técnica, procure um terapeuta, busque a Deus, não brinque com a depressão, porque ela é algo muito sério. Compartilhe com o seu familiar se você está passando por um momento desse. Observe as pessoas que vivem ao seu lado, se manifestam esses sintomas de depressão. Tenha uma conversa franca, com carinho e com atenção. Ajude pessoas que estão enfrentando crises de perdas, que não sabem, muitas vezes não estão sabendo lidar com aquela situação que aconteceu na sua vida, né? Às vezes violência, tanta coisa que acontece nos nossos dias. Mas saiba que Deus é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus está sempre presente, Deus está sempre nos dando a direção, Deus está sempre nos guiando, Ele nos guia pela vereda da justiça e por amor do seu nome. O Senhor é o nosso pastor e Ele diz, nada nos faltará. Então não perca Deus de vista, busque a Deus e Deus vai te encaminhar. Jesus nos dá carinho, Jesus nos dá atenção, Jesus nos dá descanso, Jesus nos dá orientação, Ele providencia a alimentação. Como Ele fez com Elias, Ele faz com você e comigo. Mas nós precisamos nos levantar e ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos levantar e cumprir a missão que Deus nos deixou para fazermos aqui na terra. Nós precisamos cumprir essa jornada que Deus deixou para as nossas vidas. Deus sempre tem um cuidado qualificado, uma resposta qualificada. Em Apocalipse 1:5 diz que Jesus é aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Em Mateus 11:28, Jesus deixa um texto lindo. Eu já estou concluindo a lição e eu quero deixar esse texto com você. Mateus capítulo 11, de 28 a 30, diz assim: venham a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo para você, meu irmão, Ele está convidando você, minha irmã, venha a mim, e Ele promete descanso, Ele promete nos ensinar a sermos mansos e humildes de coração, Ele promete descanso para o nosso corpo, mas muito mais do que descanso para o nosso corpo, Ele promete descanso para nossas almas. E Jesus disse que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Receba agora mesmo, meu irmão, aí onde você está, a ajuda de Deus, o cuidado de Deus, a resposta de Deus, a palavra de Deus, o carinho de Deus, a presença de Deus sendo derramada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, e que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e amado Pai Celestial, ó Deus, essa lição é tremenda e fala aos nossos corações. Peço, ó Pai, que Tu fales aos corações daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo,
Ó Deus, para que, se essa pessoa está passando por um quadro de depressão, de tristeza, de angústia, de frustração, ela possa receber o toque do Senhor, ela possa ouvir a voz do Senhor, chamando-a para sair da caverna e para cumprir a missão e o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, repreende mais uma vez a enfermidade do Covid-19, e não só essa enfermidade, mas todas as enfermidades que tem assolado o seu povo. Esteja nos abençoando. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que estão passando por problema financeiro. Abençoa, Senhor, aquele que talvez não tenha alimento, ó Pai, no seu armário, no seu lar. Ó Deus, traz a provisão, Senhor. Traz a bênção, traz a alegria, toca no coração de alguém para que abençoe essa pessoa. Ó Deus, nós estamos orando nesse momento para que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão nos ouvindo e que essa lição possa falar a mente e o coração deles. Eu peço a bênção do Senhor por todos os que estão nos assistindo nesse momento, Senhor, aqueles que abriram o seu coração e receberam essa palavra. Nós oramos por todos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, meu amado ouvinte, nós terminamos mais uma lição e nós desejamos que você se inscreva no meu canal. Não se esqueça, inscreva no meu canal, dê o seu like e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que Deus te dê a paz em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.